Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, no último vídeo sobre voltametria cíclica, a eletroquímica além das pilhas e baterias, eu terminei o vídeo conversando com vocês sobre uma recomendação de leitura, e no caso aqui é o livro do professor Bocres, né? Esses 3 volumes aqui que você está vendo, esses 3 aqui, são recomendações de leitura, é uma leitura um pouquinho mais avançada, mas é uma leitura muito boa, certo? Então, reforço a leitura nesse aspecto. Muitas vezes você diz assim: ah, Murilo, mas eu não tenho acesso a esses livros. Então, eu vou te dar mais 2 opções aqui, que é o livro do professor Bard, esse livro da capa azul, tá aqui, tá certo? Esse livro azul aqui é muito bom. E você pode olhar também a Wikipedia. A Wikipedia é de graça, todo mundo consegue ver. Na Wikipedia aqui você também vai ter acesso a um conteúdo sobre dupla camada elétrica, que é um aspecto muito importante para começarmos a fazer aqui a nossa discussão, tá certo? Agora, vamos tentar analisar a dupla camada na ótica do que acontece na superfície do eletrodo, tá certo? Primeiro aspecto, o eletrólito, né, que eu representei aqui num recipiente com a solução, ele vai ter basicamente água, cátions e ânions. É um sal ou um tampão, enfim, é um eletrólito, né? Uma solução que ioniza. O fato é esse. E uma coisa é a superfície do eletrodo e outra coisa vai ser o quê? O seio da solução. A eletroquímica não acontece na solução como um todo, ela acontece na superfície do eletrodo. Então, o objeto do nosso estudo é quem está na superfície do eletrodo e a superfície do eletrodo propriamente dita, tá certo? Nesse aspecto, a superfície do eletrodo, ela se comporta meio como um capacitor, daqueles de eletrônica, sabe? Aí eu preciso que você relembre aqui um pouquinho das aulas de física, onde a gente fazia um paralelo do capacitor como sendo 2 placas, onde você tem um lado carregado positivamente e um lado carregado negativamente. Fazendo analogia com a superfície do eletrodo, o eletrodo está carregado positivamente e os ânions são as cargas negativas, formando essas 2 placas do capacitor. Então, esse capacitor físico que você está vendo aqui, ele funciona dessa maneira. Ele é um dielétrico, onde é carregado positivamente de um lado e negativamente do outro. Ah, Murilo, o eletrodo pode carregar negativamente. Sim, pode carregar negativamente, aí no caso os cátions vão se aproximar, né? O objetivo sempre é de manter essa neutralidade entre cargas positivas e negativas, tá certo? E se você viesse a fazer uma voltametria cíclica, no caso de um capacitor, como é que funcionaria, né? No caso de uma voltametria cíclica de um capacitor, o que você ia ver é esse formato retangular. E aqui eu gostaria de chamar a atenção numa coisa. Em cima desse formato retangular, imagine, o eletrodo está carregado positivamente, então você está fazendo uma varredura no sentido positivo, vamos dizer assim, né? Então, deixa eu trazer aqui a canetinha para a gente poder fazer aqui um esquema e desenhar. Você está fazendo a varredura aqui nesse sentido positivo. Então, você está carregando a superfície do seu eletrodo positivamente, tá certo? Logo, a corrente que você vai observar aqui, ó, a partir do zero, é essa daqui. Aqui nós temos uma quantidade de corrente, certo? Uma corrente, digamos, positiva, de acordo com essa convenção que eu estou usando aqui. Então, essa corrente positiva é a corrente de carregamento do capacitor, tá certo? Quando você atinge aqui o potencial de inversão e você volta, o eletrodo agora fica carregado negativamente. Aí os cátions se aproximam e aí você vai observar aqui uma corrente negativa, tá certo? Essa daqui, você está observando, esse somatório aqui dessas correntes é chamado de corrente capacitiva. Seria equivalente a fazer o branco da sua análise. Você não tem nenhuma espécie sofrendo processo de oxidação ou redução, porque cátion e ânion, nesses casos aqui, não vão sofrer nenhum processo redox. Você pode até conferir na tabela lá de potenciais termodinâmicos, potenciais de redução. Você olha lá, os cátions, sulfato,
cloreto, fosfato, todos eles têm potenciais de redução e oxidação muito grandes, né? Muito além do que essa faixa que a gente está analisando aqui. Ainda que tivesse nessa faixa, os processos de oxidação e redução deles assim não são significativos para a nossa análise em questão, certo? Então, um primeiro aspecto que a gente observa da eletroquímica da dupla camada elétrica é esse comportamento capacitivo. Então, cada material, obviamente, cada eletrodo vai apresentar um comportamento capacitivo. É claro que vão ter eletrodos que são mais inertes, como esse aqui que eu estou apresentando, um eletrodo que pode ser um metal, um carbono, enfim, né? Depende do metal. Se for um metal com óxido em cima tem um comportamento, um metal sem óxido em cima é outro comportamento, se for carbono vítreo é um comportamento, se for diamante é outro comportamento, enfim, tem vários materiais, você pode analisar, tá certo? Então, a corrente capacitiva é importante. Mas as coisas começam a ficar mais, digamos, animadas quando você trata de espécies eletroativas, espécies que sofrem processo de oxidação e redução. Nesse caso, eu vou trabalhar com o ferrocianeto. Ferrocianeto de potássio, no caso, a gente coloca ferrocianeto de potássio, prepara uma soluçãozinha de ferrocianeto de potássio e coloca ali no seu meio, né, na sua célula eletroquímica, que você viu lá no vídeo 1, certo? Nessa célula eletroquímica, agora com ferrocianeto, lembrando que o ferrocianeto, ele é o ferro 2, tá certo? Ele é o ferro 2. Deixa eu pegar aqui uma caneta aqui pra gente ver. Pronto. Ele é o ferro 2. Ferro 2. E o ferricianeto é o ferro 3, que é a espécie que vai ser formada. Certo? Então, quando a solução está rica em ferro 2, você acabou de preparar uma solução de ferrocianeto de potássio e adicionou lá. Esse ferrocianeto, ele vai sofrer agora um processo redox. É espontâneo? Não. Porque o potenciostato, ele tem uma função. Ele não é uma pilha. Uma pilha seria espontânea. O potenciostato tem uma função. Ele tem a função de fazer o que você quer. Então, eu quero oxidar o ferro 2 a ferro 3. Se eu quero oxidar o ferro 2 a ferro 3, isso envolve uma coisa chamada transferência eletrônica. Tá certo? Ocorre uma transferência eletrônica. Nesse momento, que o ferro 2 vai a ferro 3, ele é oxidado, ele perde um elétron. Tá certo? Então, um elétron aqui é envolvido no processo. Apenas um elétron. Vai de ferro 2 para ferro 3. Tá certo? Esse é o processo, né? Lembrando aqui o ferro 2 e aqui o ferro 3. Então, diante do potenciostato, quando você aplica uma diferença de potencial ali, ou faz uma varredura, melhor dizendo, você faz a varredura ali, está dizendo para ele, eu quero que vá de ferro 2 a ferro 3. Você está dando condições termodinamicamente favoráveis para que o ferro 2 oxide a ferro 3. Então, o eletrodo, ele vai roubar esse elétron do ferro 2, levando ele a ferro 3. Então, o eletrodo vai ficar rico em elétrons, né? Digamos assim. E o ferro 2 vai ficar pobre em elétrons, com menos um elétron. Tá certo? E tudo isso está acontecendo na nossa querida dupla camada elétrica. Que tem cátion, que tem ânion, que tem água para todo lado. Tudo isso está acontecendo bem na superfície do eletrodo. É bem na superfície do eletrodo. Não é na solução toda. O restante da solução não viu ainda o que está acontecendo. Vai ver. Né? Vai ver através de um processo chamado difusão que a gente vai discutir daqui a pouco. A partir do momento em que eu tenho essa transferência eletrônica, certo? E se eu falo em transferência eletrônica, eu estou falando em corrente paradaica. Se tem corrente, tem elétron. Se tem elétron, tem corrente. E essa corrente é dita corrente paradaica. Isso é muito importante. E aqui você vai fazer o quê? Um paralelo com aquela corrente capacitiva, olha só. Fazendo um paralelo com a corrente capacitiva, antes eu tinha um retângulo que não tinha informação nenhuma, né? Sobre oxidação e redução. Agora, quando eu faço o voltammograma a primeira vez, eu vejo que eu tenho aqui na minha imagem, veja só, eu tenho na varredura no sentido positivo, assim como eu fiz lá para a corrente capacitiva, eu vou analisar de novo. A corrente, estou varrendo no sentido positivo, de menos 0,2 aqui, ó, indo até 0,7, mais ou menos, certo? Sentido positivo, estou aumentando os potenciais. Nesse momento, eu estou oxidando. Eu estou aumentando
o potencial de oxidação. Então, eu estou favorecendo quem? A oxidação do ferro 2 a ferro 3. Então, esse pico aqui, ele representa exatamente a passagem do ferro 2 para o ferro 3. É a reação de oxidação. Uma reação eletroquímica, no caso. Tá certo? Eu tenho essa reação eletroquímica. Eu saí de ferro 2 para ferro 3. Eu estou favorecendo a perda de um elétron. Eu estou oxidando o ferro 2 a ferro 3. Esse pico representa isso. Visualmente, você está vendo. Você está fazendo um experimento, você está vendo. Quando você atinge aqui o potencial de inversão, você atingiu aqui o potencial de inversão, você volta. E na varredura de volta, todo o ferro 3 está lá na superfície do eletrodo. Certo? E, dado um potencial adequado, o que vai acontecer? O ferro 3, ele vai sofrer agora uma reação de redução. Ele vai ganhar um elétron. Lembra que a superfície do eletrodo tinha ficado rica em elétrons? Beleza. Nessa volta, a superfície do eletrodo vai transferir de novo esse elétron para o ferro 3, levando ele a ferro 2. Uma reação que você conhece como redução. Você está fazendo aqui, no caso, a varredura no sentido reverso, no sentido negativo. Você está diminuindo os potenciais. E quando você diminui os potenciais, você reduz. Né? Você favorece a reação de redução, no caso, do ferro 3 para o ferro 2. Então agora você tem aqui as duas correntes faradaicas que compõem o meu voltammograma cíclico. Eu fiz um ciclo positivo, depois sentido negativo, e assim eu tenho a finalização do voltammograma cíclico. Posso fazer quantos ciclos eu quiser. Eu posso começar num potencial, bem aqui, ó, como essa figura aqui mostra, tá certo? Varrer e fazer quantos ciclos eu quiser. Eu poderia ter começado aqui também, bem aqui em 0,02, o comportamento seria nada. Por quê? O equipamento potenciostat, ele tem uma função, ele faz o que eu quero, é uma programação. Então, ele vai fazer exatamente tudo aquilo que eu pedi, tá certo? Se houver espécie eletroativa e condições, digo, experimentais, para que uma espécie oxide ou reduza, isso aí vai ocorrer. Essa reação de oxidação e redução vai acontecer, beleza? Comparando agora tudo que a gente observa, eu tenho uma composição de corrente não faradaica com corrente faradaica, tá certo? Tudo bem que aqui eu não estou na mesma escala nessa figura, mas é importante você observar o seguinte: quando eu não tenho corrente faradaica, eu tenho esse formato retangular, tá certo? E quando eu tenho corrente faradaica, eu tenho a presença de picos. Então, fenomenologicamente, você está observando aqui, opa, só tem um negócio, parece um retângulo aqui. Não tem corrente faradaica, não tem processo redox acontecendo. Por outro lado, quando eu tiver corrente faradaica, oxidação ou redução, eu vou ter a presença de picos. Então, os picos vão indicar processos de oxidação ou de redução. Fato. Quando a gente analisa a nossa espécie aqui em questão, quando você prepara o sal lá, né, o ferricianeto de potássio, o ferrocianeto de potássio, ferro 2, aqui, ele vai perder esse elétron, tá certo? Ele vai perder o elétron aqui dele. Cadê? Deixa eu colocar aqui a canetinha. Ele vai perder aqui, ó, vai perder um elétron aqui e vai a ferro 3. E no processo de volta, ele vai, no retorno, né, ele ganha esse elétron e vai a ferro 2. Então isso aí é um processo cíclico que vai acontecer indefinidamente. Quantos ciclos você mandar isso operar, tá certo? Digamos, vai entrar no regime estacionário, né? Esse sinal não vai mudar ao longo do tempo, tá bom? Tempo do experimento, claro. Murilo, o ferro 2 pode oxidar pelo ar? Pode oxidar pelo ar, mas vai levar muito tempo, né? A solução vai até mudar de cor, né? Se você preparar a solução de ferrocianeto e deixar ali no tempo, ela muda de cor, porque vai oxidar pelo ar. Mas não é o caso do experimento eletroquímico aqui, onde você está querendo controlar e entender o que está acontecendo na superfície do eletrodo, tá certo? Se nós analisássemos aqui a nossa onda triangular, né, que é o experimento propriamente dito, que a gente falou lá no primeiro vídeo, no meu potencial inicial, tá certo? Quando eu começo aqui a fazer a minha varredura, bem aqui, ó, quando eu começo a fazer aqui a minha varredura, repare que bem aqui, ó, imaginar que eu estou começando aqui, tá? Não está acontecendo nada, certo? Não está acontecendo nada, mas vai existir um valor de potencial
mais ou menos por aqui assim, nessa região, nesse tempo aqui, em que um processo de oxidação é favorável, que no caso coincide com isso daqui. Então, o primeiro ramo da minha voltametria cíclica mostra que em um determinado momento vai acontecer um processo de oxidação. Acontece durante a faixa toda de potenciais? Não, acontece num determinado valor, né, num dado tempo. Tá certo? É isso que você analisa. Então, num determinado valor, num determinado tempo, vai acontecer exatamente isso daqui, ó. Essa cruz aqui indica o momento, né? Ou seja, o potencial em que a reação de oxidação vai acontecer. Tá certo? É isso que está acontecendo. E como é que isso ocorre se na superfície do eletrodo tem um montão de ferro 2 e está se formando um montão de ferro 3? Tá certo? Isso ocorre, pessoal, através de um fenômeno chamado de difusão. Tá certo? Então, o ferro 2 que está lá na solução se aproxima da superfície do eletrodo. Dado o potencial, as cargas vão se alinhando na dupla camada elétrica. Tá certo? E aí ocorre um fenômeno chamado difusão. E aí eu queria falar um pouquinho mais com vocês sobre difusão. O processo difusional, ele ocorre basicamente através de uma diferença de gradiente de concentração. Eu tenho muito ferro 2 no seio da solução e um pouquinho que se aproximou na superfície do eletrodo. Esse pouquinho de ferro 2 se aproxima da superfície do eletrodo, passa pelo processo de oxidação, vai de ferro 2 a ferro 3. Falei para vocês, a eletroquímica não acontece na célula toda, acontece na superfície do eletrodo. Então, exatamente na superfície do eletrodo está acontecendo essa oxidação. Então, a medida quantitativa ela é proporcional ao todo. Está chegando ali na superfície do eletrodo, está oxidando. Tá certo? Perceba que a concentração de ferro 3 cresceu na superfície do eletrodo. E quando ela cresce na superfície do eletrodo, você permite com que ocorra um novo gradiente. Agora tem muito ferro 3 na superfície e pouco ferro 3 no seio da solução. Então ele vai migrar de volta, vai ocorrer um outro movimento difusional. Como esgotou a concentração de ferro 2 na superfície do eletrodo, vão chegar mais espécies ferro 2 na superfície do eletrodo. E esse processo vai acontecendo continuamente, enquanto houver potencial para isso acontecer. Bacana, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas eu estou tentando fragmentar aqui para você poder entender um pouquinho melhor como esse processo todo ocorre, tá certo? Então, a superfície do eletrodo, ela está em constante movimento difusional, vamos dizer assim, né? Tá chegando ferro 2, tá saindo ferro 3, saindo, que eu digo assim, exatamente da superfície, tá por ali, tá perto, entendeu? E dado o momento adequado, esse ferro 3 vai voltar a ferro 2, como eu mostrei para vocês anteriormente. Mas eu queria que você tirasse uma fotografia do momento. E nessa fotografia do momento você vai analisar exatamente isso aqui que está na tela, né? Você tem o ferro 2 chegando aqui na superfície do eletrodo e indo a ferro 3. Tá certo? Então, isso, o pico propriamente dito, tá certo? O pico propriamente dito, ele acontece quando eu tenho uma maior taxa de oxidação de ferro 2 a ferro 3. Essa maior taxa. E, consequentemente, você vê que esse pico não é eterno, né? Uma hora ele começa a decair. E esse decaimento se dá devido ao quê? A diminuição da concentração de ferro 2 na superfície do eletrodo. Agora só tem o ferro 3 não vai a ferro 4. Entendeu? O máximo que vai a ferro 3 nessa condição aqui. Então, esse decaimento aí ocorre por um esgotamento de ferro 2 na superfície do eletrodo, certo? Esgotou. Então, eu estou analisando aqui do ponto de vista fenomenológico, que você observa quando faz a voltametria cíclica. É claro que existe um conjunto de equações que explica isso, mas já falo sobre isso. Quando eu atinjo o potencial de inversão agora, eu atingi meu potencial de inversão, está destacado em vermelho aqui para você, tá certo? Eu atingi meu potencial de inversão. Tá certo? Tá bem aqui, ó. O potencial de inversão tá bem aqui. E ele tá destacado bem aqui assim também. O potencial de inversão tá aqui. Repare que agora a varredura é no sentido negativo. E nessa varredura do sentido negativo, o ferro 3 ainda não tem potencial suficiente para reduzir a ferro 2. Tá certo? Minha superfície aqui, ó, ela é cheia, lotada de ferro 3. Tem muito ferro 3. Ah, Murilo, mas tem ferro 2 no seio da solução. Tem, mas esse ferro 2 não reduz a ferro 1. Quem vai reduzir agora é o ferro 3 a ferro 2. Então, dado o potencial, né, dado um potencial aqui, tal que, né,
vai ocorrer exatamente aqui, ó, na cruz, indicando que vai ocorrer o pico de redução. Então, a maior taxa de redução de ferro 3 a ferro 2 ocorre no pico. É claro que a concentração de ferro 3 também vai decair, e aí essa corrente vai subir aqui de novo, indicando que esgotou-se a concentração de ferro 3, agora só tem o ferro 2 na solução e o ciclo vai recomeçar. Beleza? Então, todo esse fenômeno que acontece na superfície do eletrodo indica que é um processo complexo, indica esse processo complexo que acontece na superfície do eletrodo, são muitas coisas envolvidas, tem cátion, tem ânion, tem espécie eletroativa, está tudo na superfície do eletrodo. Dado o potencial para que as coisas ocorram, essa coisa deve ocorrer. Beleza? Então, é isso que a gente discute na eletroquímica. Então, a reação de redução, como você se acostumou a ver, ela não acontece na faixa inteira dessa onda triangular aqui, né? No caso, no ramo aqui da volta. Ela acontece num dado potencial. Porque tem uma região de potencial aqui, que eu destaquei em vermelho, e não acontece nada. Mas vai chegar um potencial em que as coisas começam a acontecer. E o potencial que as coisas começam a acontecer é exatamente quando o eletrodo está carregado negativamente, está cheio de elétron, e ele vai transferir esse elétron agora para o ferro 3, levando ele a ferro 2. Mais uma vez a transferência eletrônica, mais uma vez a tal da corrente faradaica. A corrente faradaica que você vê na forma de um pico. Então, o voltammograma, ele te traz essa informação sobre a espécie eletroativa. Murilo, se não fosse ferro 2, ferro 3, fosse dopamina, vai acontecer uma oxidação lá. E se houver potencial, vai acontecer uma redução. São vários fatores que são relacionados aqui envolvidos ao processo de oxidação e redução. Depende da natureza da espécie eletroquímica e depende da natureza da superfície do seu eletrodo. Então, o que você vê num voltammograma são processos de oxidação e redução. Então, a voltametria cíclica, ela funciona como uma ferramenta de diagnóstico. Ela é um diagnóstico que acontece com a sua espécie eletroativa frente ao seu eletrodo de trabalho. O eletrodo que você está utilizando, ele é a ferramenta que vai te dizer assim, ó, eu consigo ver aqui uma reação de oxidação e redução. O formato desses picos, a análise que deve ser feita, tudo isso, pessoal, envolve um bocado de matemática. A verdade é essa. Você tem equações que descrevem a parte ascendente do pico, depois você tem reações que descrevem a parte descendente do pico. Mas aí é conversa para um outro vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria muito pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, porque é muito importante. Eu vou depois disponibilizar esses vídeos num formato para que todos possam ter acesso e que a gente possa discutir, tá certo? E eu gostaria de pedir muito para vocês para que me sigam lá no Instagram, para que a gente possa ampliar essa discussão e vocês possam dar cada vez mais sugestões, tá certo? E que a gente possa construir conhecimento a partir disso daqui, tá bom? Espero estar ajudando vocês nessa descoberta, nessa discussão. E no próximo vídeo eu vou trazer um pouquinho das equações que descrevem o comportamento dos voltammogramas. Valeu? Até mais, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.